Refugie-se no Senhor. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos do nosso corpo e da nossa mente para receber tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Quero dar as boas-vindas aqui para você que está entrando nesse momento, participando conosco de forma ao vivo. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração. E você também que está assistindo a gravação posteriormente, que de igual modo Deus te encha de graça, que Deus venha te edificar tremendamente, e falar coisas profundas, coisas que de fato você esteja precisando ouvir, Caso você esteja entrando agora no nosso canal, no nosso perfil, eu convido a, depois da live, você visitar ali a nossa bio. Nós temos o link onde você poderá conhecer o nosso canal no YouTube, no Facebook, o nosso canal também no Telegram. E conforme eu falei para vocês nos stories, agora nós temos aviso também dos conteúdos por e-mail. Então, se você quer ficar quer ficar informado sobre tudo que está sendo publicado, sobre as nossas séries, sobre as vezes que a gente entra também ao vivo. Nós temos os devocionais todas as manhãs, de segunda a segunda. Temos também as nossas aulas às quartas-feiras, às 20 horas. E temos também o Histórias que Contam Histórias. Tivemos a segunda história já da série, está indo ao ar às quintas-feiras, ao meio-dia. Então, essas são algumas das possibilidades que você tem de estar aí junto conosco, tá? Bom, quando estamos em situação de perigo, situação de angústia, situação de dor, é mais do que comum e normal que o ser humano busque uma proteção, A gente busca um abrigo, a gente busca um alívio, muitas vezes buscamos também alguém, figura de alguém, uma pessoa que possa nos ajudar, que possa nos proteger. E essa figura, ela vai mudando ao longo do tempo. Ou seja, quando nós somos criança, geralmente o nosso refúgio, a nossa fortaleza são o quê? Os nossos pais, É a eles a quem recorremos em momentos difíceis. Às vezes pode ser um irmão, pode ser uma irmã, alguém que nos traga, de certa forma, a sobriedade diante das lutas, a certeza de que ao lado dela nós seremos defendidos, Depois que crescemos, casamos, o cônjuge muitas vezes se torna um refúgio. Se você faz parte de alguma comunidade religiosa, às vezes o pastor, o padre, um líder, enfim, acabam também tendo esse papel ao qual nós procuramos nos refugiar nesses momentos mais difíceis das nossas vidas. Mas eu quero falar aqui com você nessa manhã de um texto bíblico que está lá no livro de Salmo, Salmo capítulo 91. Nós leremos o versículo 2, onde o salmista diz o seguinte: Diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Por incrível que pareça, e embora esteja na Bíblia, e embora eu e você saibamos que Deus, ele de fato é o nosso principal ponto de refúgio, ele é o nosso principal protetor, Ele é a nossa fortaleza diante de qualquer situação, embora isso esteja muitas vezes evidente na nossa vida. O interessante é que diante de problemas, de dificuldades, às vezes a gente acaba esquecendo disso, porque a aflição no coração é tão grande, a angústia, a dor, bate aquele desespero e nós acabamos ou nos esquecendo dessas palavras ou buscamos algo mais empírico, algo mais visível. E isso é muito comum da natureza humana, a gente observa isso desde o Antigo Testamento, quando Deus ficava ali um tempo a mais sem falar com o povo, sem falar com Moisés, o povo já começava a buscar alternativas
né? Iam adorar outros deuses, iam forjar deuses, né, de metal, enfim, deuses que na verdade eram falsos deuses, né? Mas o povo tinha uma necessidade, né? Necessidade, eu digo até humana, de ter algo empírico, né? De poder visualizar algo, de poder adorar algo que eles pudessem ver. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que transcende todo esse conhecimento, todo esse entendimento humano. O nosso Deus, ele é um Deus que a gente não consegue ver face a face, né? E nem poderíamos, porque a sua glória é tão grande, ele é tão majestoso que nós seríamos, né, consumidos, né? Iríamos desaparecer, tamanha é essa presença, essa glória de Deus. Nós não estamos preparados ainda para isso, né? No plano terreno, pelo menos não. Existe uma promessa que um dia estaremos na glória com Ele, reinando com Ele. Então, mas isso aí são cenas de um próximo capítulo, né? Mas o fato é que o povo, ele tem essa necessidade. E nós, seres humanos, diante de aflições, nós também temos a necessidade de injetar algo nas nossas vidas que seja palpável, que seja empírico, né? Que eu possa sentir ali no toque, no tato, né? E muitas vezes nessa aflição, nessa busca, nesse desespero, nós acabamos o quê? Buscando refúgio, buscando alívio, buscando proteção nas coisas erradas, coisas que de fato não vão nos ajudar, não vão nos proteger, não vão ser uma fortaleza ao nosso redor. Então essa palavra de Salmo 91, ela entra hoje também num momento muito sensível, né, da nossa vida, do povo em um modo geral, não apenas no Brasil, mas no mundo, onde vivemos uma catástrofe, né, com dimensões nunca antes vistas, né? Pelo menos eu nunca passei por algo assim, imagino que você não, né? No passado tivemos também situações complicadas, né? Peste negra, febre amarela, enfim, malária, né? Situações que causaram também grande temor e tremor, né, nas pessoas. E nós estamos vivendo há mais de um ano uma situação complicada, situação que nos deixa reclusos, que nos deixa incapazes, né? Lutamos contra algo invisível, tentamos nos defender desse vírus, né? E muitas vezes, por mais que tenhamos todos os cuidados, né, tomamos todas as medidas sanitárias, como lavar as mãos, né, usar o álcool em gel, usar máscara, né, de proteção, enfim. Então, nada disso ainda é o suficiente, né? Eu não sei quanto a você, mas eu peguei Covid, né? Quem que pegou Covid aí também? Digita aí pra gente se você pegou Covid, né? Coloca sim ou coloca não. Então, mesmo tomando essas precauções, essas medidas, a gente não está livre. E depois do Salmo 91, nós não vamos lê-lo todo, mas se você puder ter a oportunidade de, encerrando aqui, pegar a sua Bíblia e ler o Salmo 91 inteiro, você vê que o Salmo 91 é um convite a nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus de forma completa, de forma plena, né? Entendendo que é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Ainda que nós passamos pelas situações mais adversas do mundo, mais difíceis do mundo, é Deus quem nos guarda. Vocês sabem que quando eu tive Covid e a minha esposa acabou contraindo primeiro, ela teve ali os sintomas mais fortes durante uns 3 dias e depois eu acabei contraindo, né? Passei uma noite muito mal e sempre com receio no coração, porque eu tenho um diagnóstico de bronquite, né? Até chego a tomar remédio em algumas crises para poder liberar aí o pulmão, né? Para poder oxigenar melhor. E eu estava com muito medo. E nessa noite que começaram a vir os sintomas, quando eu comecei a sentir, era por volta de 10 a 10 e meia da noite, veio uma aflição muito forte no meu coração, né? Um misto de medo com ansiedade, porque como eu sabia que a minha esposa já tinha contraído, então para eu pegar ali era questão de horas, né? Ou talvez ali de alguns dias, como foi o caso. Então uma aflição muito grande no meu coração. E ela estava dormindo
começou a bater aquela falta de ar, né? Fiquei preocupado. Não tinha o meu remédio a princípio, né? Não estava ali com o meu remédio que eu utilizo nas crises de bronquite, e aquela aflição, coração palpitando, né? Começou a me dar uma tremedeira, né? Eu não sei se eu tremia de medo ou se era de angústia, ou se era um misto, né? De vários sentimentos, e eu fui para a cama, né? Naquela noite, e passando mal, não sabia se acordava a minha esposa e pedia para ela me levar para o hospital, né, ou se ficava ali. E sabe o que foi que eu fiz que me acalmou, que me trouxe paz e que fez com que eu relaxasse de fato e entendesse aquele momento que eu estava passando? Eu simplesmente orei a Deus e falei: Deus, o Senhor que me trouxe a esse mundo, né, o Senhor que vai me levar desse mundo. Então, se for para eu partir nesse momento, nessa situação, amém. Né? Que o Senhor me leve, que o Senhor guarde a vida da minha esposa, dos meus filhos, mas que seja cumprida a vossa vontade. Mas se for também da vontade e do agrado do Senhor, que eu permaneça aqui e continue a minha jornada na terra, então que amanhã eu acorde bem, né? Esteja aí pronto para mais um dia, né? Para mais uma semana, enfim. Então, pessoal, eu fiz essa oração e entreguei nas mãos de Deus, né? Simplesmente coloquei toda a minha vida, a minha esperança e a minha confiança em Deus, né? Falei, não estou dizendo que você deva fazer igual a mim, né? Às vezes a gente tem que ir para o hospital, mas naquele momento eu senti que a minha aflição estava tão grande, né? O meu desespero estava tão grande que eu não sabia nem o que fazer, né? A tendência ali provavelmente era eu ir atrás de coisas para poder resolver o meu problema, quando na verdade a gente tem Deus. Nós temos o Deus do Salmo 91, né? Esse Deus que cura, que liberta, que está conosco diante dessas situações complexas, dessas situações difíceis que balançam a nossa vida, né? Eles mexem com as nossas emoções. Então eu entreguei nas mãos de Deus. E para honra e glória dele, no outro dia, quando eu acordei, eu já estava bem melhor, né? Aquela angústia tinha passado, aquele desespero tinha passado. Eu consegui ter uma noite tranquila de sono, né? Dormi bem e fiquei sim ainda com um pouco de sintoma, né? Principalmente cansaço, tinha bastante, né? Fazia uma caminhada ou falava um pouco mais, por exemplo, numa live como essa, terminando eu estava ofegante, né? Parece que eu tinha subido vários lances de escada, mas graças a Deus, né? Passou. Graças a Deus conseguimos ultrapassar essa fase. Minha esposa também, né, foi curada, depois eu fui curado. E os nossos filhos, graças a Deus, se tiveram o Covid, não manifestaram, né? Então por que eu estou compartilhando esse testemunho e de muitos outros também, né, que eu já pude testemunhar e usufruir dessa proteção de Deus, desse livramento de Deus, né? Então estou vendo aqui, ó, perguntei quem tinha pego Covid, colocasse sim ou não. A Ju colocou não, a Sara colocou também não, né? Graças a Deus, né? Quem não pegou, graças a Deus. E se você pegou, fique tranquilo que Deus também está no controle, tá? Deus não fugiu ao controle da nossa vida. Então eu quero deixar nessa manhã essa palavra com você, né? Que você receba ela no seu coração, que você tenha a certeza, sim, de que nós servimos a um Deus único, a um Deus grande, a um Deus verdadeiro, verdadeiro porque Ele cumpre, sim, a sua palavra, né? Tudo que está escrito aqui, tudo que foi prometido para minha e para a sua vida há de ser cumprido, embora muitas vezes não seja no meu tempo, não seja no seu tempo, mas no tempo certo, né? No Kairos, o tempo de Deus, né? Não é no Cronos. Cronos é o nosso tempo, é esse tempo que você marca aí, ó, no seu relógio, no seu celular. Mas o Kairos, ele é o tempo de Deus, né? Ele é o tempo que vem a ser executado na hora certa. O livramento de Deus, ele vem na hora certa. Deus, ele não tarda, Deus, ele não falha. Deus, ele é pontual com os seus compromissos. Deus, ele é
pontual com as promessas que tem para você, mas é pontual no tempo dele. E cabe a mim e a você entendermos esse tempo, né? Sabermos esperar em Deus, confiar em Deus e não atropelar, né? Colocando os pés pelas mãos e indo atrás de coisas que não vão nos ajudar e não vão resolver os nossos problemas, né? Um beijo no coração de vocês, né? Muito obrigado pela companhia dessa sexta-feira, né? Que Deus abençoe esse início de fim de semana, que Deus abençoe a sua família, que Deus prospere os seus caminhos, que Deus enche o seu coração de graça, que Deus ilumine os seus passos, que Deus conforte o seu coração, que Deus traga a paz que verdadeiramente você precisa, né? A paz que o mundo não pode dar. Na verdade, o mundo só nos dá notícias ruins, né? Tantas notícias ruins aí durante essa semana, fora o Covid, né? Além do Covid, tantas notícias aí ruins, preços de coisa aumentando, são notícias na política, não vou entrar aqui no mérito, né, com respeito à opinião de cada um, mas tantas notícias, né, não boas, a população sofrendo. Aqui na minha cidade, né, dói no coração de ver empresas, infelizmente, fechando as suas portas, né, devido a essa situação. E a gente tem que se apegar em Deus, né? A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa confiar acima de tudo em Deus. Então, que nesse fim de semana você tenha essa confiança, você tenha essa paz e essa certeza de que você está caminhando do lado do Deus genuíno, o Deus verdadeiro, tá? Obrigado mais uma vez pela sua companhia e nós nos encontramos aí nos nossos próximos vídeos.